Ele está dizendo aqui: domine o homem sobre os peixes, sobre as aves, sobre os répteis, sobre o gado, sobre toda a terra. Está aqui, ele chega a dizer: e sobre toda a terra, no verso 26. Outra versão diz que governe. Então Deus se colocou num lugar de governo, de domínio, porque nós somos a imagem dele, a semelhança dele. E você tem um Criador que é dominador. Ele que governa tudo. Ele tem o poder e o domínio sobre tudo. Então, quando ele te cria, ele cria alguém à imagem dele. Para quê? Para também dominar, para também governar. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor abençoará, que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho, e por 7 caminhos fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, do seu Deus, e andarem nos seus caminhos, ou nos caminhos dele. É grande o texto, mas eu vou continuar, irmãos, porque é maravilhoso. Diz assim: o Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, do seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Até aqui. Porque o que nos impede de viver não são os desafios, as lutas, mas é a visão que a gente tem de nós mesmos. É quando a gente não consegue acreditar que Deus quer solucionar, que Deus quer abençoar, que Deus está cuidando, que Ele nos ama, que Ele quer livrar. Então, quando a gente vê aqui esses vários nomes, formas de Deus se expressar, quando a gente fala Jeová Rafa, o que cura, Jeová Jirê, da provisão. Abraão falou isso. Jeová Jirê, Deus proverá o cordeiro. E Shaddai, poderoso. Você tem um Deus todo poderoso, então não tem adversidade que possa te destruir, porque você tem um Deus maior. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? De onde? De quem? Olha a resposta: do Senhor que criou o céu e a terra. Porque quando você fala isso, Ele criou o céu e a terra, ou seja, não tem nada nesse mundo que Ele não possa fazer. Você foi chamado, criado, salvo para dominar. Será que eu vou precisar ter um cargo de chefia lá no meu trabalho? Não só isso, mas primeiro governar a sua própria vida. Primeiro você conseguir olhar para você mesmo, para as suas lutas diárias, para os seus desafios e dizer assim: não, é possível, é possível.
Eu consigo organizar essa situação sim. Diz respeito a mim, diz respeito à minha vida, à minha família, então é possível. Então eu vou deixar Deus trabalhar no meu coração, transformar a minha vida para que eu consiga ter o domínio dessa situação. Porque Ele quer que você domine, governe, primeiro as suas emoções. Quando a gente começa a aprender quem é Deus na nossa vida e o poder que Ele exerce na nossa vida, o controle que Ele tem e que Ele te ama, as suas emoções começam a se organizar, seus pensamentos. Você não permite que pensamentos de medo, de destruição, controlem, dominem a sua mente. Por quê? Porque você confia nesse Deus que controla a sua vida, que cuida da sua vida, que te ama. Então aí você já começa a controlar o seu emocional. Coisas que antes te desesperavam, agora não te desespera mais. Coisas que antes te deixavam na cama, para baixo, triste, amedrontado, agora você já consegue administrar, a se levantar, a fazer talvez algumas coisas dentro da sua casa, na sua família, no seu trabalho que antes você não conseguia. Então você já está conseguindo dominar você mesmo. O fruto do Espírito é amor, paz, bondade, benignidade, domínio próprio. O domínio próprio. Então você começa dominando primeiro você mesmo, sua vida. Sua mente, suas emoções precisam estar organizadas, controladas, tá? E depois, Deus também quer que você comece a influenciar pessoas. E aí agora você vai ajudar pessoas a organizarem suas vidas, suas mentes, suas emoções. E isso começa dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. É quando aquela pessoa, ela se desespera, ela se preocupa, ela fica ansiosa. Mas quando ela vai se dirigir a você, você tem uma palavra de quê? De autocontrole. Você tem uma palavra de sabedoria. Mesmo que seja para dizer assim, calma, paciência, espere. O mundo não acabou, calma aí. Então você vai começar agora a ajudar outras pessoas a controlarem também os seus desafios, as suas lutas, porque você sabe que Deus te chamou para governar. O céu é o céu do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então por isso que a gente vê muito caos, muita coisa ruim acontecendo. Porque Deus deu ao homem a autoridade, a responsabilidade. E a sua vida, Deus te deu essa autoridade para administrar. Então confie nisso. Não se veja como uma pessoa derrotada, uma pessoa incapaz. Não pode, não consegue, não faça isso. Apenas continue se alimentando do Senhor. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai te mostrando, agora você vai alcançar isso aqui. Você já tem condições de alcançar isso aqui. E você continua se alimentando, continua aprendendo a palavra, continua entendendo quem é o teu Deus, o que Ele pensa ao teu respeito. E aí daqui a pouco você vai olhar e Deus vai dizer, olha, essa outra porta aqui, agora você pode passar por ela. Vou te abençoar agora com essa responsabilidade. Toda bênção, irmãos, é uma responsabilidade. Toda bênção é uma responsabilidade que Deus te dá de cuidar. Por isso que às vezes a gente pede e ainda não recebemos. Por quê? Porque nós ainda não temos condições de administrar. E à medida que a gente vai se capacitando, entendendo, buscando a sabedoria do Senhor, Deus vai dizendo, agora você pode ter essa bênção. Porque agora você vai saber cuidar dessa bênção.
desse filho, desse casamento, desta casa, e você vai agora poder cuidar das coisas na minha obra. À medida que a gente vai crescendo nesse amor, nessa bondade, nessa fidelidade, nesse domínio próprio, e aí Deus vai dando mais. Então Deus te chamou para viver aqui de maneira honrosa, de maneira digna, pela fé, para que você também viva na eternidade como Ele quer que você viva, com tudo que você tem de direito. Então Deus tem um plano conosco, irmãos, e começa aqui. Ele quer que você tenha influência sobre a sua casa, que você governe bem a sua casa. No capítulo 3 da primeira carta a Timóteo, Paulo fala: aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja, que governe bem a sua casa. Porque como vai cuidar das coisas do Senhor, se nem a própria casa governa? Então olha bem como que Deus nos chamou para governar, para administrar. E isso às vezes é um pouco difícil, porque nós recebemos uma série de influências erradas ao longo da nossa vida. Muitos medos, inseguranças, timidez, orgulho, vaidade, amargura. Então a gente vem com esse monte de tralha, que agora o Espírito Santo vai removendo de nós. Por isso Tiago fala assim: deixemos toda malícia e acúmulo de maldade, e recebamos com mansidão a palavra de Deus enxertada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. Então a gente vai se enchendo da palavra de Deus, vai enxertando a gente. Para quê? Para que a maldade, a malícia, o acúmulo de malícia, ele fala, vai sendo removido de nós, irmãos. E até a gente chegar aí nos nossos 80, 70, 80, 90 anos, nós vamos estar ainda removendo e aprendendo e crescendo e vivendo algo melhor. Algo melhor. E aí você vai aprendendo a se dominar, a ter o controle, a governar a sua vida. E tudo que está aqui se manifesta do lado de fora. A nossa vida exterior, irmãos, é um reflexo da nossa vida interior. Claro que é. Os nossos filhos, o nosso relacionamento dentro de casa, o nosso trabalho, tudo é um reflexo daqui, ó. Daquilo que nós alcançamos aqui, ou daquilo que nos limita aqui. Então, à medida que você vai desenvolvendo essa coragem de falar o que você tem que falar, de se calar quando você tem que se calar, de abraçar quando você tem que abraçar, de corrigir na hora que você tem que corrigir, à medida que você vai desenvolvendo a sabedoria, a coragem, essa paz, essa mansidão, essa ousadia também, que tem que ser ousado, irmãos. Davi só derrubou Golias porque ele teve ousadia, teve coragem. Senão eles iam ser escravos. Golias falou assim: ó, manda aí o valente de vocês. Se me vencer, a gente vai ser escravo de vocês. Se não, vocês serão nossos escravos. Olha aí, Golias é um tipo de espírito, de demônio. Você sabia disso? Que o diabo está te desafiando todo dia. Que se você não vencer ele na sua vida em certas áreas, ele vai te escravizar em certas áreas. E aí a autoridade que Deus te deu, o lugar que Ele te colocou, é um lugar de colocar o adversário para correr, de possuir a terra, de possuir a bênção, de dominar a situação, ou é de se tornar escravo? Ainda Pedro vai dizer no capítulo 2 da primeira carta, o apóstolo Pedro: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha bem, para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então agora você vive na luz de Cristo. Você faz parte de um povo santo.
nação santa, povo exclusivo de Deus. Então você não é qualquer um.